Senhor, Espírito Santo, inunda o nosso ser com a Tua presença. Continua ministrando os nossos corações, falando com cada um de nós. Espírito Santo, Tu és bem-vindo neste lugar. Tu és bem-vindo, Senhor, nessa igreja. Toma o Teu lugar em cada coração aqui. Nós somos Teu templo, nós somos Tua morada. E nós permitimos, desejamos e queremos, Pai, a Tua presença. Venha, Senhor, nos encorajar, nos fortalecer. Venha, Espírito Santo, colocar em nós uma ousadia, uma coragem. Venha, Espírito Santo, acrescentar-nos a fé. Nós queremos, Senhor, ser cheios da Tua presença. Nós queremos fluir no Teu Espírito Santo. Senhor, nós queremos os dons espirituais, nós queremos ser equipados, preparados, enviados. Espírito Santo, fala conosco. Ó Deus, nós deixamos o nosso coração sensível à Tua voz. Nós desejamos, Pai, a manifestação do Seu poder neste lugar. És Tu quem faz a diferença nessa igreja. É a Tua presença neste lugar, Senhor, que faz com que as coisas possam, Senhor, fluir, acontecer. Deus, é por causa do Senhor que os milagres acontecem, que as curas acontecem, que, a Deus, a libertação acontece, que a transformação acontece. Homens cheios do Espírito Santo influenciaram cidades, nações, povos. Nós queremos ser uma igreja cheia do Espírito Santo. Nós queremos fluir no Espírito Santo. Nós queremos que o Senhor derrame sobre nós, Senhor, esta água fresca. E enche, Senhor, todo o nosso ser. Flui em nós, Espírito Santo. Tu és bem-vindo entre nós. Tu és bem-vindo neste lugar. Tu és bem-vindo nessa igreja, Tu és bem-vindo em nosso coração. Doce Espírito Santo, nós Te amamos, nós Te desejamos, nós queremos a Tua presença. O Senhor é importante para nós, o Senhor é essencial para nós. A nossa vida sem o Espírito Santo é vazia, é fria, é estática. Mas com o Senhor, ó Pai, nós podemos avançar. Com o Senhor nós vencemos os nossos desafios. Com o Senhor nós enfrentamos os gigantes. Com o Senhor nós podemos vencer batalhas e sair vitoriosos. Espírito Santo, és Tu quem tem sustentado a nossa vida, és Tu quem tem nos amparado, nos socorrido, nos fortalecido. Espírito Santo, Tu és importante para nós, Tu és importante na nossa vida. Nós precisamos tanto de Ti, tanto de Ti. Venha sobre nós, venha sobre essa igreja, venha sobre cada coração neste lugar. Vem, Espírito Santo, e flui neste lugar. Oh, aleluia! Me achegarei para encontrar Teu amor que nos envolve. Espírito Santo, fica neste lugar conosco. Continua ministrando o nosso coração. Continua ministrando as nossas vidas, falando ao nosso interior. Tu és maravilhoso, Espírito Santo. Tu és maravilhoso, Espírito Santo. Tu és maravilhoso, Espírito Santo. Tu és bem-vindo neste lugar, Espírito Santo. Tu és maravilhoso, Tu és lindo. Tu és santo, poderoso, inigualável, imparável. Tu és, Senhor, ó Pai amado, poderoso, Espírito Santo. Tu és
parte da Trindade, Tu és um Deus vivo. Se conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Aplauda ao Senhor aí. Boa noite, igreja. Paz seja com todos vocês, amém? Que bom que você está aqui na casa de Deus hoje. Que bom que você veio cultuar a Deus. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus, livro de Jeremias. Hoje é o último dia, irmãos, da nossa conferência sobre o oleiro. E o desejo do meu coração é que Deus fale conosco nessa noite, ministre o nosso coração. Jeremias capítulo 29, e nós vamos ler verso 4. Você achou aí? Jeremias capítulo 29, verso 4. Se você não encontrou ou não trouxe a sua Bíblia, a gente tem ela aqui na projeção, mas leia comigo. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Porque eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde deportei, diz o Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, fala conosco nessa noite, através da Tua palavra, que seja um tempo proveitoso na Tua presença, que o Senhor venha derramar sobre nós algo novo. Que não sejamos, Pai, Deus querido, distraídos, desligados, mas que a nossa mente agora possa estar cativa à Tua voz. Que todo o atrapalho, intento do nosso adversário caia por terra em nome de Jesus, e que essa palavra penetre o nosso coração nessa noite. Derrama sobre nós, Pai, uma porção nova. Espírito Santo, me usa com poder, graça e sabedoria, mas também com simplicidade e autoridade neste lugar. Em nome de Jesus, amém.
Toma o seu assento aí. Nesse mês de março falamos sobre o oleiro. Tivemos pregações intensas e Deus de alguma forma nos exortou, nos corrigiu e mostrou também o seu amor, nos alertando sobre os perigos da nossa soberba, da dureza do nosso coração, da nossa falta de temor em praticar aquilo que desagrada a Deus. Nessa noite, Deus tem um bálsamo para nós. Eu posso ouvir um amém? Irmão, nós estamos o mês inteiro apanhando aqui. Quem teve todo domingo aqui, irmãos, nós saía daqui tudo quebrado. Porque Deus falava, irmãos, e Ele não falava, né, pastora Val? Ele, aquela varinha de marmelo comia solta. Irmãos, quando a gente começou esse mês a falar sobre o oleiro, eu falei, Deus, esse mês vai ser embaçado, né? E foi mesmo, irmãos, palavras duras, né? Deus tratando o nosso íntimo, Deus tratando coisas importantes em nós. E aí, irmãos, hoje é o último domingo do mês de março, daí quando eu fui preparar, eu falei, Senhor, tem que ter alguma coisa boa nesse livro de Jeremias. Não dá para ser só palmadas, a gente tem que achar alguma coisa, né, que de alguma forma nos impulsione a, né, se apanha, a mãe vem, dá um colinho, dá um docinho. Eu acho um sarro, irmãos, o Léo, ele toma os pitos dele, ele fica emburrado, daqui a pouco ele vai se achegando, ele já está no colo, e aí papai te amo, mamãe te amo. Eu falei, Deus, nós precisamos de um refrigério nesse último domingo, aí senão os irmãos vão achar que a gente não prega outra coisa. E eu lembrei desse texto, irmãos, de Jeremias, em que o Senhor expressa uma boa vontade sobre a sua nação. E deixa eu perguntar algo para você nessa noite. Você é curioso quanto às coisas que vão acontecer no futuro? Não, bispo, eu sou tranquilo. Para mim, tanto faz, tanto fez, um dia de cada vez. Se é assim, irmãos, ou você fica, como é que vai ser essa semana? Né? O Claudinei, amanhã, último dia do mês, falta ainda 20% da meta, ele fala, amanhã nós vamos vender até para sombra. Irmãos, a gente é inquieto com o futuro. A gente gosta de saber o que vai acontecer amanhã. Tem pessoas que vão ler mão, tem pessoas que vão ver cartas, tem pessoas que vão no cigano, tem pessoas, irmãos, que vão ao espiritismo, tem pessoas, irmãos, que vão a tantos lugares para saber o que, irmãos? Futuro. O que vai acontecer? O que será da nossa vida? Tem gente que vai nas igrejas de revelação, irmãos, para saber o futuro. Não, vamos lá na igreja do Reteté, porque lá tem um profeta e ele fala o futuro. E aí você chega lá e ele fala que você vai ter dor de cabeça naquela semana. Aí você fala, esse homem não é profeta de Deus. Mas a gente está sempre, irmãos, de alguma forma tentando descobrir o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer na próxima semana, o que vai acontecer no próximo mês. A gente está pensando o que vai acontecer no que vem. A gente fica inquieto por causa do futuro. É que, na verdade, irmãos, quando a gente descobre o futuro, de alguma maneira há uma tranquilidade no nosso coração. Há uma quietude, há de alguma maneira, irmãos, uma estabilidade para que a gente possa percorrer o caminho. Para que a gente possa trilhar as coisas que nós temos para enfrentar. Né? O corredor, ele sabe que no final tem o prêmio. Né? Aquele que estuda muito sabe que no final tem a aprovação. E a gente, irmãos, gosta de uma boa notícia. A gente gosta que as pessoas, de alguma maneira, nos digam algo bom que vai acontecer amanhã.
É tanta coisa ruim que acontece que quando vem uma notícia boa, a gente fica até surpreso. Então a gente, irmãos, a gente quer saber do futuro, porque o futuro não está no nosso controle. O futuro não está na nossa mão. O futuro ele acontece e às vezes é de forma inesperada, e isso nos causa uma inquietação. Mas aqui, Deus estava dizendo para o povo: eu sei os planos que eu tenho para vocês. E Deus não apenas diz que sabe, como Deus declara o que Ele tem. Irmãos, você sabe por quê? Não, eu não vou atravessar. Deixa eu fazer do começo. Esse texto do capítulo 29, eu quero trazer o contexto para vocês primeiro, para vocês entenderem por que Deus estava falando do futuro para a nação que estava sendo subjugada como escravos, exilados na terra da Babilônia. Por que Deus estava dando uma boa notícia para quem vai para um lugar ser exilado? Então, irmãos, no capítulo 21 do livro de Jeremias, o rei Zedequias chama os sábios, os sacerdotes, e ele diz assim: vamos consultar a Deus, vamos consultar o Senhor. Por quê? Porque Nabucodonosor, ele está nos atacando. Então vamos consultar a Deus, porque pode ser que se a gente consultar a Deus, Deus vai fazer algumas de suas maravilhas, Deus vai fazer um milagre na nossa vida, e então a gente vai se livrar desse ataque. Vamos falar com Deus, e Deus de alguma maneira, Ele vai se levantar ao nosso favor. E não é assim que a gente, irmãos, o negócio aperta, nós corre para Deus, porque a gente quer que Deus mostre as suas maravilhas para nós. E aí quando Jeremias escuta isso, sabe o que Jeremias diz para Zedequias? Zedequias, Deus não vai fazer nada. Deus não vai ajudar vocês. Quer saber de um negócio, Zedequias? Deus vai pegar as armas que estão em suas mãos e vai virar ela contra vocês. Essas armas que vocês estão usando para enfrentar o exército de Nabucodonosor, ele vai usar isso contra vocês. Esses homens que estão aí fora dos muros da cidade, eu vou colocar eles todos aqui dentro para enfrentar vocês. Zedequias, eu quero falar um negócio para você. Eu estou tão irado com vocês que eu estou a ponto de destruir vocês. Pensa, irmãos, já pensou Deus com uma resposta dessa para você? Você vai todo pomposo pedir para Deus uma solução, uma resposta favorável. Ah, não, eu vou lá na igreja e Deus vai usar o homem de Deus, a mulher de Deus, e Deus vai falar alguma coisa. E aí, irmãos, Deus fala assim: ó, eu estou irado com você. Na verdade, eu quero pegar você pelo gogó e quero te dar uma prensa. E aí, pastor Aval, Deus fala para Zedequias: Zedequias, lá no capítulo 25, o negócio é o seguinte, Jeremias dizendo para ele: Zedequias, eu estou 23 anos falando para vocês se arrependerem, para vocês abandonarem essas práticas, para vocês voltarem o coração para Deus. Eu tenho anunciado a vocês dia após dia, mas vocês não me deram ouvidos. Eu tenho dito para vocês: converta-se cada um do seu caminho mau e das suas más obras, e vocês permanecerão na terra que o Senhor deu a vocês e a seus antepassados para sempre. Jeremias estava 23 anos, irmãos, falando a mesma coisa. É por isso, irmãos, que até hoje, em 2025, a gente continua falando: Jesus está voltando. Porque a mensagem não mudou. E aí, irmãos, Jeremias fala assim: Zedequias, vocês não deram ouvidos, mas vocês fizeram o contrário.
Vocês provocaram a ira de Deus. Vocês foram atrás dos ídolos. Vocês trouxeram desgraça a vocês mesmos. Então, sabe o que vai acontecer? Vocês vão ser exilados por 70 anos. Vocês vão para um cativeiro na Babilônia por 70 anos. Por quê? Porque vocês não me deram ouvidos. Eu estou falando, e vocês não fazem nada. Então, eu tenho para dizer para vocês, vocês vão ser exilados, eu vou destruir a cidade, e vocês vão ficar 70 anos lá na Babilônia. E aí, irmãos, a Bíblia diz que Ananias, filho de Azur, profeta natural de Gibeon, veio com uma profecia. Então, irmãos, Ananias chegou no meio desse tumulto todo e falou assim, o negócio é o seguinte, Jeremias está falando que é 70, mas eu quero dizer algo para vocês da parte de Deus, do nosso Senhor. Eu quero dizer algo que Deus está falando ao meu coração, e Deus está me dizendo que em 2 anos, a gente vai trazer os utensílios do templo, e todo o povo que foi exilado voltará para a sua pátria. Em 2 anos, todo mundo volta para casa. E aí, irmãos, Jeremias já tinha dito, não ouçam os seus profetas que dizem que em breve os utensílios do templo serão trazidos de volta da Babilônia. Eles estão profetizando mentiras. Sabe o que eu vejo, irmãos? Tem gente que leva uma vida totalmente desregrada, uma vida, irmãos, sem a presença de Deus, uma vida, irmãos, longe da palavra de Deus, uma vida, irmãos, de mau testemunho, uma vida, irmãos, que Deus não se agrada. E aí ele vai na igreja e Deus usa um falso profeta dizendo que está tudo bem, que vai dar tudo certo, que ele vai ter sucesso na vida. É mentira, irmãos! O povo estava fazendo tudo que desagrada a Deus. E vem um profeta e diz, gente, fique tranquilo, 2 aninhos só, 24 meses, nem carro se leva tanto tempo a pagar. É rápido. Mentira. Mentira. Fala assim, pastor, cadê o melzinho? Diga assim, você falou. Mas é só o contexto, irmãos, fique tranquilo. É só o enredo do negócio aqui. Já chega. Nem que seja aquele solzinho no final assim, irmãos. Mas já vem. E aí, irmãos, Jeremias decreta, vocês vão ser exilados. E a Bíblia diz então que Deus ordena a Nabucodonosor invadir a cidade e destruir. E Deus falou bem assim, pastor Aval, não resistam, porque aquele que resistir à sentença morre na espada. Quem aceitar o exílio vai viver lá os 70 anos e depois vai voltar. Sabe o que eu entendo, irmãos? Que há processos que nós precisamos passar. Não adianta a gente resistir, porque a gente vai morrer. Tem coisa na nossa vida, irmãos, por mais dolorida que seja, a gente precisa passar. Por mais difícil que seja para o contexto da nossa história, para o momento que estamos passando, é necessário. Deus disse, não resistam ao exílio, aquele que resistir vai morrer. Sabe, irmãos, Deus às vezes nos coloca no estreito, e a gente fica, irmão, se queixando, reclamando, e a gente quer sair disso. Quando na verdade Deus está trabalhando em nós, Deus está fazendo algo em nós.
Irmãos, quando eu estava pensando sobre esse texto, agora eles vão ser levados cativos, eles vão viver 70 anos exilados. O que é uma pessoa exilada, irmãos? É uma pessoa que está longe da sua pátria, é uma pessoa que provavelmente foi afastada da sua cultura, é uma pessoa que talvez deixou familiares para trás, é uma pessoa que perdeu os relacionamentos, é uma pessoa que perdeu os vínculos, é uma pessoa que perdeu talvez a sua identidade. Não é fácil, irmãos, para um exilado. E eu estava pensando sobre isso, irmãos. E eu estava pensando sobre a nossa vida como cristãos. Eu quero ler um texto com vocês que está lá em Hebreus capítulo 11, verso 13. Nós vamos até o 16, Hebreus 11, 13. Todos esses morreram na fé sem terem recebido as promessas. Viram-nas de longe e de longe as saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Irmãos, guarda isso, porque isso é muito importante para nós que vivemos nesse mundo. Diga assim: aqui não é o nosso fim. A gente é estrangeiro. A gente é peregrino, irmãos. A gente não está na nossa pátria. Aqui não é a nossa morada, irmãos. Aqui não é o nosso fim. Verso 14. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam uma pátria melhor, isto é, qual é a pátria, irmãos? É por essa pátria que nós aguardamos. O escritor aos Hebreus está dizendo assim: se fosse a nossa pátria aqui, eles poderiam falar com Deus e Deus faria com que eles retornassem. Mas eles não estão esperando nessa vida, eles estão esperando uma pátria futura, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, pois lhes preparou uma cidade. Ó, boa notícia, irmãos. Deus preparou uma cidade para a gente. Irmãos. Uma cidade onde não vai ter corrupção, onde não vai ter choro, onde não vai ter dor, onde não vai ter morte, onde não vai ter frustração, onde não vai ter doença, onde não vai ter, irmão, gente xaropeando. É uma pátria que Deus preparou. Tudo nós, irmãos, novo, corpo glorificado, 1 Coríntios 15. Aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Olha que palavra. Uma nova pátria, irmãos. Uma morada que Deus está preparando para mim e para você. Então nós somos peregrinos nessa terra, irmãos. Somos como exilados, por quê? Porque ainda não estamos na nossa pátria, mas um dia nós retornaremos à pátria celestial. E aí, irmãos, Deus dá a receita para o povo. Vocês vão viver 70 anos numa terra estrangeira como exilados. E aí Deus diz para eles como eles deveriam viver. Olha comigo, 29 de Jeremias, capítulo 4, verso 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e habitem nelas. Plantem jardins, comam dos seus frutos, casem-se, tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos
e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Sabe o que Deus estava falando para eles? Vocês vão para uma terra que não é a terra de vocês. Vocês vão para um povo que não é o povo de vocês. Mas eu quero dizer algo para vocês. Vivam uma vida normal. Irmãos, a gente não pode parar de viver porque a gente está esperando uma pátria nova. A gente não pode deixar de fazer as coisas porque Deus está preparando um céu para mim e para você. A gente não pode deixar de viver a vida, irmãos, porque nós temos uma promessa de que Ele vai vir nos buscar. Deus estava dizendo, vocês vão ficar 70 anos lá. Então vivam uma vida com normalidade. Construam, morem, plantem, colham, tenham filhos, casem, dê os seus filhos em casamento, ou seja, tenham netos, bisnetos, se multipliquem, povoem aquela terra, se encham. Não mude o estilo de vida. Não perca a esperança do futuro. Olhe para frente. Continue vivendo. Irmãos, coloca lá Salmo 90, verso 10. Os anos da nossa vida chegam para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Irmãos, no começo, quando você lê os textos do Pentateuco, aqueles homens viviam muitos anos. Que viveu mais, Matusalém, 969 anos. Mas aí, irmãos, Deus disse, para vocês viverem bem mesmo, ter uma vida boa, tranquila, que dá para vocês fazer alguma coisa, setentinha tá, Não se preocupe, irmãos. Se Deus te der 100, viva os 100. Mas ele estava dizendo, irmãos, que uma boa vida para o homem é 70 anos. Ele diz assim, quando você chegar nos 80, irmão, já está mais difícil, você já está mais cansado. As coisas já não são fáceis. Estava falando com o Meronzinho ontem, né, Meron? Falei, você está mais perto do fim do que eu. Falei, Meron, você está trabalhando muito, Meron, dá uma segurada. Falei, vai curtir a morena. E ele falou, é mesmo, bispo, porque já não é a mesma força de antigamente. E é assim, irmãos. Não há o mesmo pique. Antes eu ficava, irmãos, 1 ano, 2 anos sem jogar bola, ia jogar bola, estava tudo certo. E aí, reinventei de jogar bola semana passada, irmão, uns 3 dias com dor no joelho. É claro, né, irmãos, que eu dei um show no futebol. Nem foi tudo isso. O camisa 9 mais bem postado, lá na frente e não saía de lá. Mas Deus está dizendo, irmãos, que 70 anos, 80, é com muito cansaço. Sabe o que Deus estava dizendo? Esse tempo que vocês vão ficar exilados, é muito provável que essa geração que está indo, não vai voltar. Então vocês não podem ir com uma expectativa de ficar lá sem fazer nada, porque vocês vão morrer sem fazer nada. E eu penso, irmãos, que é da mesma forma, como Deus disse, eu vou preparar um lugar e eu virei vos buscar, Deus está dizendo para mim e para você, continue vivendo a sua vida. Por quê? Porque pode ser que você chegue aos 70 e eu não tenha vindo ainda. E aí, você vai olhar para Deus e falar, não vivi nada, não desfrutei de nada, não aproveitei nada, não conheci ninguém, não fiz uma viagem, não comi um hot dog, não descansei, não fiz novas amizades. E aí, irmãos, o tempo passa. Parece que foi ontem que eu era do Jardim de Deus e cantava corinho no coral das crianças, irmãos. E hoje eu estou aqui com 25 anos. Eu falei, Deus, eu preciso trazer uma mensagem mais leve para meus irmãos hoje. Aí você sorrindo assim, irmão, já me traz alívio. Mas, irmãos,
Quando eu era pequeno, os pregadores diziam que Jesus estava às portas e que Jesus viria. E isso causava um temor em nosso coração, que a nossa busca era por uma santidade, uma separação, uma vida com Deus, para que de alguma forma, irmãos, a gente pudesse ter esse encontro com Jesus, quando Ele voltasse. Mas hoje, irmãos, eu entrei na fase 200, para não falar o resto. E aí eu percebo, irmãos, que o tempo está passando e Jesus não voltou. Quando eu era pequenininho, Jesus ainda não voltou. E já pensou, irmão, se eu tivesse parado na vida, porque alguém falou que Jesus voltaria? Então Deus disse para eles, vocês vão ficar 70 anos, mas vivam uma vida normal. Trabalhem, edifiquem, morem, comam, se divirtam, adorem, vão à igreja, façam amigos, tenham relacionamentos, façam viagens, vivam uma vida, desfrute dela. Vá pular de bungee jump, irmãos. Vá fazer uma viagem de avião que você nunca fez, você não sabe como é que é. Não importa, irmão, se é daqui a Londrina, vá no teco-teco mesmo. Vá andar de balão, irmãos. Vá subir uma montanha. Vá descer um rio. Faz que nem o Claudinei, irmãos. Caiu do negócio e não conseguia subir. E o cara falou, então pega essa boia, desce abraçado com ela e nós nos encontramos lá embaixo. Não é, Claudinei? Mas ele falou, bispo, que da hora. Que passeio maravilhoso. Que gostoso descer um rio. Ganhe uma alma para Jesus. Receba um dom do Espírito Santo, tenha uma experiência com Deus, viva o sobrenatural, pregue o Evangelho em tempo, fora de tempo, viva o que Deus tem para a sua vida, continue a viver. Continue, irmãos. O tempo passa, as coisas acontecem, irmãos. Dizem muitos que os melhores sonhos e os maiores sonhos estão debaixo de 7 palmos na terra. De pessoas que não ousaram viver algo. De pessoas que não arriscaram viver algo. De pessoas que por medo de viver algo que não era confortável, deixaram de viver algo extraordinário. Pessoas que não assumiram um compromisso com medo de não ser responsável. E hoje vivem uma saudade de não poder ter vivido. Pessoas que não tiveram uma família grande porque acharam que seria difícil demais. O tempo passa, irmãos. As coisas acontecem. E nós não podemos nos perder nisso tudo. Deus tem coisas maravilhosas para você. Deus tem algo para realizar através da sua vida. Sabe, irmãos, às vezes a gente pensa, quando o pastor fala que Deus quer nos usar, parece que Deus só vai usar alguém quando ele está em cima do altar, quando na verdade Deus quer fazer de você talvez uma referência no meio empresarial. Talvez Deus quer usar você em relacionamentos com pessoas para você ser um grande conselheiro. Talvez você nunca figure, irmãos, um púlpito, talvez você nunca pegue um microfone, mas você pode ser alguém relevante para o reino de Deus, alguém usado por Deus aonde quer que você esteja. Deus está chamando você, irmãos, para viver a sua vida. Às vezes, irmãos, a gente tem o tio Carlinhos, talvez você não conheça ele. Mas o tio Carlinhos, irmãos, ele é um homem usado por Deus. Ele não sobe no púlpito, ele não pega no microfone, ele não faz nada disso, irmãos. Mas ele abre todas as igrejas que nós abrimos. Todas elas, irmãos, ele está enfiado fazendo alguma coisa, ou é elétrica, ou é púlpito, ou é parede, ou é... Irmãos, ele esteve aqui fazendo coisa. Usado por Deus, irmãos, como um trabalhador. Deus quer usar você.
Deus quer usar a sua capacidade, seus talentos, seus dons, suas habilidades. Deus quer usar você, irmãos. Viva uma vida normal, desfrute da sua vida, irmãos. Jesus disse, eu falei da tua palavra para os discípulos, o mundo odiou eles, mas eu quero dizer algo, eles não são desse mundo. Você não é desse mundo. Você é um exilado aqui, irmãos. Não é a tua pátria ainda. Não, bispo, na minha certidão está lá, brasileiro. Nossa. Na minha está lá, reino celestial. A gente tem uma outra pátria, irmãos. Aqui é transitório. Jeremias, Deus deu a ele uma visão. E eu quero ler com vocês, capítulo 24, Jesus, verso 3. Nós vamos até... Então o Senhor me perguntou, o que você vê, Jeremias? Eu respondi, figos. Os bons são muito bons, mas os ruins são intragáveis. Então a palavra do Senhor veio a mim. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: considero como esses figos bons os exilados de Judá, os quais expulsei deste lugar para a terra dos babilônicos, a fim de fazer-lhes bem. Olharei favoravelmente para eles, e os trarei de volta a esta terra. Eu os edificarei, não os derrubarei, eu os plantarei, não os arrancarei. Eu lhes darei um coração capaz de conhecer-me e de saber que eu sou o Senhor. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, pois eles se voltarão para mim de todo o coração. Deus está olhando, irmãos, para aquele povo que Ele vai exilar e dizendo, eles são figos bons. Eu não quero destruir eles, eu quero plantar eles, eu quero que eles frutifiquem. Eu quero só convencê-los, eu quero mostrar para eles que eu quero ser o Deus deles e eles devem ser o meu povo. Eu só quero converter o coração deles para mim. Irmãos, Deus só quer converter o teu coração para Ele. Ele te ama, Ele tem uma obra na sua vida, Ele tem um propósito para cumprir. Ele quer que você viva o extraordinário na presença dEle, porque Ele preparou esse caminho para você. Eles iam viver 70 anos em um lugar, irmãos, mas Deus estava dizendo, eles são bons, eles são lindos. Tem uma pregação que fala lindos aí, irmão. Vocês são maravilhosos para Deus, irmãos. Vocês são figos bons. Esse é o desejo de Deus para nós, irmãos. Essa fase nossa aqui na terra, pastora Val, é só para converter o nosso coração para Deus. Porque Ele quer plantar a gente em um lugar aonde a erva daninha não cresce. Aonde, irmãos, a praga não pega. Esse é o nosso lugar. Jesus disse, eu vou preparar-vos um lugar, e virei outra vez para vos buscar. Irmãos, Deus deu um tempo para eles. Deus falou, é só 70 anos. Irmãos, se nós bater a cachuleta hoje, se amarelar a solinha do pé, a gente vai para a pátria celestial. A gente vai para o céu, irmãos. Ah, Senhor, mas você falou 70, o bispo morreu com 40, não tem problema. Eu alcancei a pátria celestial, irmãos. Acordei você. Sabe o que Deus está dizendo, irmãos? Que nessa terra é só um tempo, logo, logo nos encontraremos com o Senhor. É só um tempo, irmãos, de aflição, sofrimento.
dores, perseguição, é só um tempo, logo, logo estaremos com o Senhor. O Lucas está lascado hoje. Nunca andei tanto, né, Lucas? O nosso cameraman. Irmãos, é só um tempo. É só um tempo. E logo, logo a gente vai estar na pátria celestial. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Não importa o que você enfrente, é só um tempo. Por quê? Porque logo, logo eu vou me manifestar. E pode ser através, irmãos, do último fôlego de vida, ou pode ser com o soar das trombetas, e Ele dizendo: vinde, bendito de meu Pai. É só um tempo. Por isso que a gente, irmãos, por quê? Porque é só um tempo. Eu vou viver, por quê? Porque é só um tempo. Por que você não para? Porque é só um tempo. Por que você luta tanto? Porque é só um tempo. E logo, logo, irmãos, a gente vai estar lá. Primeiro que eu quero conversar é com Adão. Saber o porquê que ele nos colocou nessa. Nem era para nós estar aqui, né, irmão? Mas é só um tempo. E nesse tempo, Deus está dizendo para você: viva uma vida normal. Deus disse: ore pela cidade. Ore pelos governantes. Por quê? Porque se a cidade prosperar, vocês prosperam. Vida normal. Não dá para cruzar os braços, irmãos. Não dá para fazer que não está vendo. Não, irmãos, é uma responsabilidade nossa. Ah, mas estão fazendo tudo errado. Nós temos que orar para que Deus conserte esses homens. Ah, mas nada dá certo no mundo. Nós temos que orar para que Deus possa fazer alguma coisa. Porque se a nação prospera, irmãos, a gente prospera. É o que Deus diz na sua palavra. Nós precisamos correr atrás disso. Por quê, irmãos? Porque Deus diz: eu que conheço os planos que tenho para vocês. E lembra que eu falei, irmãos, que Deus apenas não disse que sabia os planos, mas que Ele disse o que queria fazer? Então Deus diz: eu tenho planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Irmãos, Deus tem bênção para nós. Deus tem novidades de vida para nós, irmãos. Deus tem coisas extraordinárias para você viver. Irmãos, muitas coisas do que eu vivo hoje, Deus me falou um dia: Luiz, você vai viver isso. Luiz, eu estou preparando você para isso. Coisas, irmãos, que eu tinha 13, 14 anos de idade, e Deus falava, e Deus usava os homens de Deus. Irmãos, e às vezes eu olho, eu me sinto jovem. O corpo já não está de jovem, mas a mente é jovem. E eu falo: Deus, o Senhor é bom. Por quê? Porque o Senhor tem feito coisas que eu não imaginava. Irmãos, eu estou sentado em uma mesa com conselheiros que têm 40 anos de ministério. Mas eu faço parte desse conselho. E não é para minha glória não, irmãos, é porque Deus me colocou lá. Porque Deus me trouxe para esse tempo. Então, tudo que Deus fala para mim, irmãos, eu creio. Deixa eu dar uma notícia para vocês. Deus já usou, irmãos, 3 pessoas diferentes
que Deus nos daria um lugar muito, mas muito, muito grande. Mas você fala, pastor, a gente está aqui. Eu não posso desprezar os pequenos começos. O que eu tenho certeza é que a gente vai para um lugar muito, muito, muito grande. E você pode viver isso junto, ou você pode morrer à espada. O que eu sei é que Deus tem planos maiores e melhores para nós como igreja. Como vai acontecer, irmãos? Não sei. A única coisa que eu sei é que quando eu vou numa igreja grande, eu falo, Senhor, é daqui para frente. Senhor, eu tomo posse de um lugar desse. Já bato a mão na cabeça, irmão, já recebo. Mas eu estou vivendo a vida aqui hoje, irmãos. Eu estou plantando, colhendo. Nós estamos nos multiplicando, nós estamos vivendo a vida neste lugar. E Deus vai nos levar para lugares maiores, irmãos. Como? Eu não sei. Eu sei que Deus tem planos maiores para nós. Deus tem planos maiores para vocês. Deus tem coisas, irmãos, que ainda vocês não viveram para revelar para a vida de vocês. E a gente precisa, irmãos, buscar essas coisas. Eu fico pensando, irmãos, que eles eram exilados, mas havia um júbilo no coração e uma alegria, porque o Senhor estava com eles. E eles, irmãos, não ficaram mais que 70 anos, porque o Senhor os trouxe de volta, o Senhor cumpriu a sua promessa. Se Deus lhe prometeu algo, ainda que seja, irmãos, desde a sua infância, tenha certeza, Deus vai cumprir. Ele não é, irmãos, falho. Ele realiza. Por mais que hoje você não contemple e não enxergue e não veja uma possibilidade, Deus vai fazer. Deus vai fazer. Apenas acredite naquilo que Deus falou, irmãos. Deus vai fazer. Deus vai realizar. Eu não sei quais são teus sonhos. Mas o que eu quero dizer para você hoje é que Deus pode proporcionar a você de viver esses sonhos. Eu não sei. Talvez você fala, pastor, falta recurso, falta estudo, falta, sei lá, capacidade. Irmãos, fica tranquilo. Apenas viva a tua vida servindo a Deus e Ele vai preparar esse lugar. E Ele vai preparar esse tempo. E você vai desfrutar dessas coisas com o Senhor. Não desista, irmãos. Viva uma vida normal, ainda que seja como um exilado. Porque Deus vai cumprir as suas promessas. Amém?